Olá, tudo bem? Eu sou a Raquel, criadora do site jardineiro.net, jardineira, paisagista, e nesse vídeo eu vou te mostrar como o meu curso, a Formação Integral em Jardinagem, vai te dar independência e autonomia para você desenvolver a sua jardinagem do seu jeitinho e nunca mais precisar ficar copiando passo a passo por aí, para você ir muito além do básico no cuidado com as suas plantas. Me fala, tem coisa mais maravilhosa que cuidar das próprias plantas? Cultivar o próprio jardim? Tá pertinho da natureza e ver a beleza em cada flor que desabrocha, cada brotinho novo que aparece e ter aquela sensação maravilhosa de que as plantas só estão assim porque você realmente entendeu do que elas precisam. Você se encher de satisfação e ter as pessoas todas elogiando as suas plantas. Ouvir a sua visita falar, nossa, que linda essa sua planta! E você poder dizer, foi eu que plantei, foi eu que cultivei, com aquele sorriso de orelha a orelha. E eu sei que agora isso pode soar como uma maluquice. Como assim, Raquel? Como que é possível ser um mestre da jardinagem com essa habilidade toda sem ter nascido com um talento especial para cuidar de planta? E eu sei que você pode estar pensando que isso é coisa de internet, mas pode acreditar quando eu digo que se eu não tivesse conseguido isso e ainda ajudado centenas de alunos a realizarem esse sonho de ter a confiança para cuidar de qualquer tipo de planta, eu com certeza ficaria desconfiada, com o pé atrás. E para te mostrar isso, eu trouxe aqui um recadinho dos meus alunos para você. Eu me chamo Denise, sou do Rio de Janeiro. Eu adoro plantas desde pequena. Como eu não tinha o conhecimento adequado, eu acabava sempre tendo um prejuízo, né? Matando as minhas plantinhas que eu adquiria com esforço. Eu conheci a Raquel através das mídias mesmo, né? Eu já a conhecia pelo site jardineiro.net. Eu estava procurando algo que eu fizesse para mim. E apareceu esse curso de formação integral de jardineiro. Gostei da proposta do curso, me inscrevi. Depois que eu fiz o curso da Raquel, mudou a forma como eu trato as minhas plantas, a forma de adubar, de fertilizar, né? Porque antes era tudo de uma forma muito empírica. Eu já olho para ela, já com aquele olhar mais carinhoso. E é um sentimento assim que são as minhas filhas verdes que estão indo em frente e eu estou acertando. Vai lá desde o comecinho, né? Conhecer a planta, saber o habitat dela, saber o que elas gostam, o que é necessário, a luminosidade, a água. As folhagens dela aumentaram bastante. E ela já está na terceira floração. Gostei do curso pela adubação, pelas podas, ensina tudo. Porque eu vi que a abordagem que a Raquel faz é bem diferente de outras abordagens de cursos que eu já fiz. Então, eu achei uma experiência muito rica, maravilhosa, de a gente aprender com as próprias plantas, elas serem nossas professoras, e a gente colocar a mão na massa é uma experiência deliciosa. A equipe da Raquel é fantástica, tá? A planta é um sentimento, né, gente? Então, dependendo de onde ela está, de como você cuida dela, ela também vai responder de acordo com isso. E esse curso foi muito maravilhoso para mostrar isso para mim também. Para mim foi um divisor de águas, como eu já falei num vídeo anterior que eu fiz. Eu sou muito grata a ter a oportunidade de conhecê-la. Quero agora todas as outras plantas que eu não tenho. Então eu indico o curso da Raquel para todos vocês. Eu sou apaixonada por plantas desde pequenininha. Eu lembro que eu tinha uns 12 anos mais ou menos, quando eu comecei uma pequena coleção de orquídeas no corredorzinho lateral da casa. Só para perder, né, gente? Porque eu não entendia nada de jardinagem. Mas eu queria ter aquelas flores maravilhosas na minha casa e pelas minhas mãos. Na minha cabeça, que eu tinha que dar água e adubo e que elas iam crescer lindamente. Mas não foi nada disso que aconteceu. E em pouco tempo, o meu sonho virou pó e eu ia perdendo
uma, por pinta preta, por praga, por cochonilha, lesma. As folhinhas iam amarelando, murchando, até secar. Até adubo milagroso eu procurei, como se o problema fosse adubação. Mal eu sabia que eu não atendia as plantas nas necessidades mais básicas delas, de luz, água, ventilação. E eu não era um desastre só com orquídea. Eu lembro de ter perdido brinco de princesa, bromélia, begônia, samambaia, tudo que é tipo de planta. E eu cheguei num ponto em que a minha mãe já nem comprava mais planta para mim. E eu não sabia onde que eu enfiava a minha cara. Mas eu não desisti. Os anos foram passando e eu já estava cansada de matar planta, de tentar plantar semente e nada nascer. Até que eu resolvi que pronto, agora eu ia aprender de vez como plantar. Parei de ficar só tentando, comecei a estudar. Era livro atrás de livro, revista atrás de revista, curso disso, curso daquilo. Mergulhei mesmo nesse mundo da jardinagem, virou um amor. E eu aprendi bastante, mas eu sentia que nada daquilo tinha o verdadeiro segredo das plantas. Tudo era muito superficial. Ensinavam o passo a passo, receitinha de substrato, de montagem de vaso, de adubação, mas não explicavam o porquê das coisas. Se por acaso eu mudasse a planta ou o tamanho do vaso, qualquer detalhe, já não dava certo. Foi nesse momento que eu resolvi fazer os meus testes. Eu dei um basta mesmo. Chega de comprar planta e ter esperança de que ela ficasse bonita. Agora eu ia anotar tudo e eu comecei a escrever os meus experimentos. De cada planta que eu testava, eu ia anotando tudo o que cada planta gostava. Com o tempo, eu comecei a reparar que algumas coisas davam certo e outras não. E foi só com a prática do dia a dia mesmo que eu percebi que as plantas precisavam muito mais do que só passo a passo, como ditam os livros. Foi botando a mão na terra mesmo, cultivando as plantas, semeando, fazendo estacas e observando tudo isso que eu comecei a descobrir algumas coisas interessantes. As plantas eram todas diferentes, mas depois de estudar e cultivar mais de 200 espécies de plantas, eu comecei a entender que apesar das diferenças, elas tinham algumas coisas em comum. Comecei a reparar em como as plantas interagiam com os 5 elementos da natureza: a luz, o ar, a terra, a água e a temperatura. E aí, finalmente, fui conseguindo eliminar as questões que estavam me impedindo de ter sucesso no cultivo das plantas. Todos esses elementos afetam diretamente como as plantas se desenvolvem e a nossa capacidade de plantar e de cuidar delas. E a partir disso, eu consegui enxergar e montar um método que leva tudo isso em consideração e que me permitiu começar a cuidar das plantas de uma maneira inédita, que me deu a confiança e o domínio de sentir que agora sim eu tinha finalmente sucesso com as plantas. Eu comecei testando eu mesma esse método e funcionou comigo. As minhas plantas agora tinham outra cara, eram bem lindas, bem cheias, floridas. Eu finalmente consegui fazer mudas de semente, de galho, de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. Eu lembro até hoje de me sentir realizada, regando os meus canteiros floridos e as vizinhas vindo me elogiar. E naquele momento eu podia dizer: foi eu que plantei. Ai, gente, pensa numa satisfação! E vendo a minha mudança, as pessoas começaram a me perguntar sobre plantas, a querer tirar dúvidas, tanto as pessoas próximas a mim, quanto no site jardineiro.net. E eu via pelas dúvidas delas o quanto o entendimento sobre os 5 elementos ia trazer clareza para elas. Aí eu pensei, e se eu ensinar esse método para outras pessoas? Será que elas também vão conseguir ser mestres da jardinagem? Será que eu vou conseguir destravar a jardinagem das outras pessoas? E aí eu resolvi testar o método dos 5 elementos com outras pessoas. Pessoas como a Silvana Bobinot e como a Rosane, que mudaram a forma como veem as plantas. E ali eu vi que eu tinha na mão um método poderoso para transformar qualquer pessoa em um mestre da jardinagem. E com esse poder as pessoas iam poder dizer elas mesmas: fui eu que plantei, eu que cultivei, cultivando o que elas quisessem. E até mesmo aquelas plantas mais difíceis, como orquídeas ou rosas do deserto, como os meus alunos Júlio César, Gilda, Roberta e a Zenaide Oliveira. E o que eu posso te dizer é que a formação integral em jardinagem de fato transforma, como é o caso das minhas alunas Cacá Sestaro,
Luciane Scapio e Salete dos Santos, que depois de fazerem a formação, transformaram a jardinagem num negócio e hoje fazem jardins e vendem lindos arranjos de plantas. E temos muitos casos de alunos que estão realizando o sonho de cultivar uma horta e árvores frutíferas, como o aluno Flávio Kreisig. A grande maioria das pessoas pensa que cuidar de planta é complicado e que exige o uso de fórmulas importadas, de adubos milagrosos e especiais, de ficar aplicando veneno nas plantas, além, é claro, de ter um talento especial. Muita gente acha que tem que ficar decorando passo a passo de vídeo na internet ou seguindo receitinha em livro e revista, mas a verdade é muito mais simples e pode ser alcançada por qualquer pessoa. O que torna as plantas que a gente vê na revista ou na floricultura tão bonitas é que elas são atendidas em todas as suas necessidades com relação aos 5 elementos. Mas quais são essas necessidades e como posso alcançar isso em casa, nos meus plantios? E o meu papel aqui é justamente o de levar esse conhecimento, de deixar presente para você todos os fatores que as plantas necessitam e como elas influenciam no desenvolvimento delas, para que quando você for cuidar delas, você possa pensar nesses detalhes. E quando você fizer isso, vai ser uma coisa instintiva, natural, sem que você tenha que ficar consultando passo a passo toda vez. E sabe por quê? Simplesmente porque você vai saber o porquê de cada coisa. Sabe quando você aprende algo que tem uma lógica? Aquilo passa a fazer parte de você, ao ponto de você nem conseguir imaginar mais como que era antes. Tipo saber que a gente precisa botar fermento no bolo para ele crescer. A gente não nasce sabendo essas coisas, mas depois que a gente aprende, nunca mais a gente deixa de fazer. É aquele conhecimento que depois que você vê, não tem como desver. O problema, gente, não é o passo a passo. O problema é você depender 100% desses passo a passos para fazer qualquer coisa. Aí tem um erro lá e você não consegue arrumar. Então a gente precisa entender a lógica das plantas e praticar plantando e cuidando delas. E a lógica da jardinagem é você entender os 5 elementos como um ponto de partida para qualquer cultivo de planta. Mas para isso você precisa de atitude, consistência e observação. A atitude de estudar esses elementos e colocar em prática. Consistência nos cuidados com as plantas. E desenvolver a sua observação para agir rápido sempre que alguma coisa acontecer com as suas plantas, como detectar uma praga no comecinho ou entender quando uma planta precisa ser regada, porque ficar só copiando passo a passo vai te tornar apenas um robozinho. E a natureza ela é cheia de variações. Se você fizer isso, ao invés de procurar entender como ela funciona, as chances de dar errado são enormes. Então, se ao invés de fazer isso, você tirar alguns minutinhos para estudar um método dos 5 elementos e praticar com as suas plantas, o seu avanço vai ser enorme. E quando você menos perceber, a lógica, o entendimento das plantas já vai estar dentro de você. E aí é só sucesso! A Formação Integral é um curso online para quem quer deixar de lado os passo a passos engessados e se tornar um mestre da jardinagem, com autonomia e que tem mão boa para a terra e para as plantas. E eu dividi o curso em 6 módulos, com conteúdo completíssimo para você poder cuidar de qualquer tipo de planta. Ele também é para iniciante, para quem está começando agora ou para quem já é experiente com as plantas. Um curso 100% online para você assistir quantas vezes você quiser, até você aprender. Você vai ter acesso ao curso por um ano inteiro, então você pode e deve assistir às aulas quantas vezes você achar necessário. E você pode assistir no computador, no tablet, no celular, onde você quiser. Dá para assistir até offline, gente. E eu me preocupei em fazer um curso que fosse acessível para todo mundo, porque essa é uma das vantagens de fazer aula online, não é? Se você ficar com alguma dúvida, é só voltar e assistir de novo. E se você não tem facilidade com tecnologia, você não precisa se preocupar, pois foi pensando nisso que eu escolhi a melhor plataforma de educação aqui do Brasil. É super fácil de navegar, pode confiar, e a minha equipe vai te ajudar caso você tenha qualquer probleminha. E todo o curso segue uma sequência certinha para você evoluir. No módulo 0, que é um módulo preparatório, eu te apresento para as professoras, onde você vai conhecer 5 espécies de plantas super populares da gente ter em casa,
mas com ciclos de vida diferentes e que vieram de habitats diferentes, para que você possa aprender com elas. Uma dessas plantas tem um ciclo de vida rápido e com ela tudo vai acontecer com velocidade. Umas têm flores e frutos e você vai entender que uma planta que floresce e frutifica tem necessidades bem maiores do que folhagens. De uma forma comparativa, uma planta assim é como um grande atleta, precisa de mais energia. E uma delas é a orquídea borboleta, também conhecida como Phalaenopsis. Essa orquídea maravilhosa já é super acessível, tem até em supermercado. Mas o mais comum é a pessoa comprar ela e ela nunca mais florescer depois que vai para a casa da gente. Isso acontece porque não se conhece as necessidades daquela planta. Além dessa, tem uma das professoras que é suculenta, para você sentir e ver a diferença de uma planta que vem de um ambiente mais árido, mais seco. E lembra lá que eu falei que eu tive que conhecer 200 espécies de plantas diferentes, pelo menos, para ver o que tinha em comum entre elas? Pois para você não precisa ser assim, porque dentro do método dos 5 elementos eu te passo algumas plantas apenas, mas que são estratégicas para o seu aprendizado. São como plantas-chave, escolhidas a dedo para você experimentar diferentes tipos de cuidados e ter essa percepção ampla das plantas. E só aí nesse comecinho os alunos já sentem a diferença nos seus cultivos. Depois dessa estratégia inicial, em que eu já te dou uma rota, um jeito de cuidar e fundamentos básicos para você começar com algumas plantas-chave, aí sim nós passamos para cada elemento da natureza, explorando eles em detalhes. Então, no primeiro módulo, tratamos do elemento luz. Aqui é importante entender qual o papel da luz na vida das plantas, descobrindo o que acontece lá dentro da folha mesmo. E nesse momento você começa a entender como os elementos são importantes e interligados. Estudamos as plantas de sol, de meia sombra, de luz filtrada, com mais assertividade. E você passa a prestar atenção em como elas respondem a diferentes condições de luz. Você vai aprender também a escolher as plantas de acordo com a luminosidade de cada cômodo e aprender a identificar quando elas não estão muito bem adaptadas. Vai entender o quanto a luz influencia na floração e até mesmo nas podas. E vai ter a oportunidade de colher resultados muito rápidos, como a minha aluna Zenaide Oliveira, que conquistou esse resultado. A luz é tão importante para as plantas que influencia até mesmo no ciclo de vida delas, definindo muitas vezes quando elas vão florescer, quando vão perder as folhas e quando vão descansar. E tudo isso é definido pelo que chamamos de fotoperíodo, que é descrito com detalhes dentro do curso. Saber sobre o fotoperíodo vai te ajudar a tomar decisões na hora certa, sobre os momentos corretos de podar, de adubar, de plantar, ou até mesmo saber se uma planta precisa ser trocada de lugar. E tem uma aula também só sobre orientação solar, onde você aprende a decidir que planta fica melhor em cada janela da sua casa. Afinal, cada janela tem uma orientação solar diferente e recebe a luz do sol em quantidade e horas diferentes do dia. No módulo 2, o elemento é a água. A água deixa nossas plantas hidratadas. Ela também é o veículo dos nutrientes, das raízes até as folhas. Perdendo água na transpiração, as plantas se refrescam. E é a partir dela que elas conseguem produzir o próprio alimento e liberar oxigênio para a gente respirar. Mas para que as nossas plantas possam aproveitar bem esse elemento, esse módulo é focado na qualidade da água, assim como no planejamento das regas, que vai desde o tipo de rega até o horário em que regamos as nossas plantas. E aqui é um daqueles momentos em que, ao entender como ela se move dentro da planta, muita coisa passa a fazer sentido e podemos nos libertar de regras fixas, de hora de regar os vasos, de molhar grama, de irrigar as plantas do jardim. Você não vai mais cair na armadilha de regar demais ou matar as plantas de sede. O módulo 3 é muito especial. Nele vamos tratar do elemento terra, o fundamento, onde crescem as raízes das plantas. E quando pensamos em terra, considera aqui todo tipo de substrato, até mesmo daquelas plantas que não aceitam terra comum de jardim. Você vai conseguir entender como cada tipo de material se comporta: pedra, areia, fibra de coco, carvão, esfagno, turfa, composto, humus. E se eles podem compor substratos para orquídeas, suculentas, carnívoras,
bonsai e até a hortinha. Tem aula só para você entender a formação e os tipos de solo, assim como o nível de acidez e alcalinidade que cada um tem. Sabe aquela terra que não produz nada, que mesmo que a gente regue e adube, as plantas parecem que não vão para frente? Ao entender sobre a acidez, você descobre por que isso acontece. A acidez da terra é tão importante que pode até mesmo mudar a cor de algumas flores. E por falar em nutrientes, os nutrientes principais e os micronutrientes também são abordados quando estudamos esse elemento. E vamos descobrir o que a falta e o excesso de cada um acarreta na saúde das plantas. A falta de fósforo, por exemplo, que ele é super comum, pode deixar nossas plantas com as folhas avermelhadas, arroxeadas. Já o nitrogênio, se utilizado em excesso, corre o risco de amarelar e queimar uma planta inteirinha em poucos dias. Você vai conhecer sobre os diferentes tipos de adubos e fertilizantes e como eles agem no crescimento, floração e frutificação das plantas. Vai saber escolher o que é melhor para as suas plantas. Entendendo o elemento terra, vai ficar muito mais fácil você criar substratos adequados para suas plantas, ou até mesmo escolher um bom substrato pronto, pois você vai ter condições de fazer uma boa avaliação na hora de comprar. Vai conseguir diferenciar uma terra fraca de uma com boa qualidade. E ninguém mais vai te empurrar terra que não presta. E, logicamente, a compostagem também faz parte desse elemento. E eu gosto de chamar a compostagem de a estratégia da independência dos jardineiros, que melhora a saúde das plantas, reduz o lixo de casa, ao mesmo tempo em que te faz economizar um bom dinheiro com adubos. No módulo 4, vamos descobrir o ar e a sua importância. Esse elemento costuma ser deixado de lado, até mesmo por jardineiros experientes. E não cuidar do ar pode estar custando a saúde de muitas plantas que a gente tem em casa. Ao entender como que deve ser o ar, que envolve e circula pelas nossas plantas, a gente pode evitar até mesmo pragas e doenças. Ataques de cochonilhas, de fungos gnatses, de ácaros, assim como doenças com fungos, podem ser evitadas ou reduzidas entendendo o ar. Não subestime o poder desse elemento se você quer ter plantas sempre bonitas. Você vai descobrir nesse módulo muitas ideias para fazer a ventilação para os seus ambientes e para as suas plantas, e a escolher plantas para diferentes condições de ventilação. No módulo 5, a gente vai tratar do último elemento, que é a temperatura, e você vai descobrir como tirar o máximo proveito da temperatura e das variações dela aí na sua casa, no seu jardim. Nesse módulo, você vai entender os diferentes biomas de onde as plantas que tanto amamos vêm. E vai descobrir aqui por que algumas plantas que crescem lá no frio europeu, como as tulipas, não prosperam aqui no Brasil, enquanto outras conseguem se adaptar a essas diferenças. E aqui você vai poder ver cada um desses biomas, desses ambientes, entendendo as particularidades de cada um. Plantas que vêm do frio e plantas que vêm do calor. E como escolher o melhor lugar para elas no nosso jardim. Esse é um dos momentos que mais transforma os nossos alunos. Entender os diferentes biomas e principalmente o bioma onde você vive te possibilita alcançar a excelência na jardinagem. E você vai conseguir reduzir a diferença entre o local de cultivo com relação ao habitat de origem dessa planta. Conceito esse que o meu aluno Júlio César aplica magistralmente ao conseguir cultivar orquídeas do mundo todo em um apartamento. Depois de entender cada um dos elementos em profundidade, nós podemos mergulhar no conhecimento sobre as plantas. No módulo 6, vamos desvendar cada parte delas: as raízes, as folhas, o caule, as flores, os frutos, a semente, entendendo como cada parte funciona. É um módulo de botânica completo, só que mastigadinho para que qualquer pessoa possa entender. Até mesmo os hormônios vegetais são detalhados, algo que vai te fazer descobrir como podar, multiplicar mudas e até mesmo germinar sementes complicadas. E você pode estar se perguntando: ah, Raquel, mas eu só quero fazer uma horta, ou eu só gosto de suculentas. Pois saiba que todos os módulos eles vão se complementar com certeza, independente do seu objetivo. Todos os módulos vão te ajudar de alguma forma, porque eles se complementam. Por isso que o curso é tão completo e vale a pena você investir, mesmo que você cultive somente um tipo de planta, como suculentas ou orquídeas.
Eu entendo que cada amante de plantas é único e cada um tem um tipo de objetivo. Alguns vão querer ter uma floresta dentro do apartamento, outros podem desejar um belo pomar de árvores frutíferas. Eu tenho até uma aluna que aceitou o desafio de construir um labirinto verde. O que eu quero dizer é que se você colocar em prática a metodologia dos 5 elementos, tudo isso pode se tornar possível para você. Não é uma pílula mágica e nem um milagre, é um método simples, que se for seguido direitinho, com certeza vai te trazer melhores resultados. E quem sabe até um jardim muito gostoso, onde você possa se sentar em sua cadeira favorita para relaxar e contemplar todas as suas plantas saudáveis e bonitas. E uma pergunta que eu sempre recebo: ai Raquel, mas eu não tenho tempo, tenho a vida corrida, eu vou conseguir aprender o método dos 5 elementos? Pois eu digo que sim, pois com apenas 20 minutinhos por dia que você dedique aí às aulas, você já vai perceber uma grande diferença. E não pense que você vai precisar passar horas no seu jardim fazendo 1000 coisas, porque o que muda é a forma como você cuida das plantas e não o tempo que você dedica para elas. E pelo contrário, com as dicas que eu vou te passar, é bem possível até que você economize muitas horas de trabalho, que podem se transformar em diversão e descanso aí, hein? E nunca deixe que ninguém diga que você não tem jeito com as plantas, que você tem o dedo podre. Isso não existe. Se você ama as plantas e tem vontade de aprender, já tem tudo o que precisa. Então, se você quer ser um verdadeiro dedo verde, vai encontrar na formação integral as orientações necessárias para lidar muito bem com a terra e com as plantas. A formação integral tem um método organizado para você entender tudo sobre jardinagem. Eu investi muito durante esse tempo para me aperfeiçoar e chegar aqui onde eu estou hoje. Foi muito estudo, muita prática, muita planta, para poder passar esse conhecimento para frente. E ensinar tudo isso no presencial ia custar muito caro, colocando na ponta do lápis um curso presencial que eu precisaria aí de mais ou menos umas 60 aulas presenciais numa escola de jardinagem. Imagina, 60 aulas! Não ia sair por menos de R$ 2.500, gente. E você ia ter despesa com passagem, gasolina, estacionamento e, para quem não é de Curitiba, hospedagem. Fora que se você perde uma aula, já era, né? E aí, quando o curso presencial acaba e você esqueceu alguma coisa, vai consultar quem? Por isso eu decidi que a formação integral seria online, pois assim eu teria um custo bem menor e ainda o meu aluno ia poder ver quantas vezes quiser, aproveitando o conteúdo por muito mais tempo e tendo um suporte muito melhor. Esse formato online fica muito mais acessível para todos os alunos do Brasil e do mundo, independente se você mora no sítio, em casa ou apartamento. E além de entender e saber cuidar das plantas do seu jeito e num nível muito mais avançado, pensa que você vai ganhar junto todos os benefícios da jardinagem, que é uma verdadeira terapia e promove uma vida muito mais saudável, muito mais feliz. Pensa comigo, quanto que vale o sentimento e a satisfação de ver florescer uma planta que a gente mesmo plantou? Para mim, não tem preço. Eu poder falar, eu que plantei, não tem preço, gente. O investimento normal para fazer parte da formação integral é de apenas 12 parcelas mensais de R$ 97,00 ou R$ 997,00 à vista. Mas para quem já participou da Semana das Plantas de Casa, nós decidimos liberar um descontão super especial. Eu vou te dar R$ 300,00 de desconto na matrícula do curso. De R$ 997,00 você vai investir apenas R$ 697,00. Ou 12 vezes de R$ 67,91. São 30% de desconto para você acessar agora mesmo a formação integral. Gente, é uma parcela super enxuta para você ter acesso ao curso o ano inteiro, podendo ver as aulas quantas vezes você quiser. É menos do que um cafezinho por dia, sem nenhum aperto. Isso sem contar que você vai fazer uma grande economia de não precisar mais ficar perdendo as plantas que você comprar por aí. Por exemplo, vamos dizer que uma planta bonita na floricultura, como uma orquídea phalaenopsis, por exemplo, custa uns R$ 29,90. E dependendo da planta pode ser muito mais, tá? Faz as contas de quanto que você já gastou com planta. Eu aposto que muito mais que a parcela do meu curso. Eu, sem dúvida, já gastei muitas vezes esse valor. Uma ficus lirata que está na moda agora pode facilmente sair pelo valor do curso inteiro ou até mais.
Já pensou perder uma planta como essa por falta de informação? Eu sei bem o que é perder uma planta como essas, dói no bolso e na alma. Você economiza a vida delas e o seu dinheiro tratando elas do jeito certo. Mas não para por aí. Além de todo o conteúdo do curso, 1 ano de acesso e o meu suporte, eu ainda vou disponibilizar 6 bônus incríveis para você se inscrever nessa turma. Para começar, no primeiro bônus, você vai ganhar toda a semana das plantas de casa dentro da formação integral. Já pensou você poder ver e rever todas essas aulas? Muito legal, né? Depois, no bônus 2, você vai entrar no meu programa de desafios, onde vai poder escolher entre 5 desafios de cultivos de plantas, conforme o seu objetivo. E onde eu vou fazer todo o acompanhamento para que você atinja a sua meta. Cada um dos desafios é pensado para que você tenha uma progressão e um desenvolvimento dentro do curso e consiga ver com seus próprios olhos que você aprendeu de verdade junto com seus colegas. Ou você pensou que só porque é um curso online você não ia colocar a mão na terra? Você vai aprender com muita prática também, mas um estudo prático dirigido, orientado para o seu treinamento. E um material que eu particularmente considero um dos maiores bônus do curso, que sozinho equivale a praticamente uma verdadeira enciclopédia de jardinagem. No bônus 3 você vai ter acesso a 100 técnicas de jardinagem explicadas na forma de leituras selecionadas, ricamente ilustradas em PDF, que você vai poder usar como referência sempre que precisar de um guia para realizar uma atividade de jardinagem. Entre elas, você vai aprender diversas técnicas de propagação, desde a semeadura, quebra de dormência, estaquia, alporquia, divisão de touceiras, mergulhia, além de métodos de poda, adubação, compostagem, entre dezenas de práticas para todo tipo de atividade no jardim. Mas Raquel, a formação integral não era um curso sem passo a passo? Mas eu vou te ensinar as técnicas de jardinagem mais utilizadas no mundo todo, justamente para você ter repertório, ter ideias do que pode ser feito com as suas plantas e o mais importante, dentro de cada técnica de jardinagem explicada, eu te mostro o porquê de cada coisa, as razões para você fazer cada tarefa, justamente para te dar o poder de interpretar os passos a passos, fazer variações, ou seja, você vai poder adaptar cada técnica ao seu jeito, poder melhorar qualquer técnica que você quiser, poder olhar um vídeo na internet com alguma dica e saber se aquilo é balela ou se é verdade. Bônus 4. Esse é um bônus muito especial, um dos que eu mais gosto, que é a comunidade exclusiva e fechada de alunos, onde você vai poder conversar e trocar experiências com aquelas pessoas que amam plantas tanto quanto você, que acreditam no que você acredita, que é realmente um oásis social para você tirar suas dúvidas, trocar práticas, conhecer pessoas novas e ter mais contato diretamente comigo também. Eu sempre fico ativa na comunidade, compartilhando informações, tirando dúvidas, porque é muito legal poder acompanhar a jardinagem de vocês. E eu tenho certeza que você vai adorar participar dessa comunidade. Bônus 5. Nesse bônus você vai ter acesso também às lives do jardineiro.net, que eu faço toda semana, falando sobre plantas, jardinagem, horta, paisagismo, sempre com um tema específico, para ficar fácil de você consultar. Nessas lives eu recebo muitas vezes convidados, especialistas, e a gente sempre entra em profundidade em temas e respondemos as perguntas das pessoas. Quer saber de violetas? Vai direto na live sobre esse assunto. Quer entender de jardim vertical? Tem uma live só sobre isso. Rosa, suculenta, árvore, tudo o que você pode imaginar. É uma fonte inesgotável de conhecimento. E a cereja do bolo está incluso na formação integral o meu e-book A Jardinagem como um Negócio Lucrativo. Ele está no formato de PDF e pode ser lido tanto no computador como no tablet ou no celular. Ou você pode imprimir se quiser. Nele eu te dou orientações sobre como você pode transformar o seu amor pelas plantas em um negócio lucrativo, além de 60 ideias de negócios que têm tudo a ver com jardinagem. Esse e-book vai ser muito útil quando a sua fama como mestre da jardinagem ultrapassar as fronteiras da sua casa e as pessoas começarem a te pedir mudinha disso, conselho, flor, arranjo de planta, semente
e tantos outros produtos e serviços que você vai descobrir que são possíveis de se trabalhar a partir da jardinagem. Além dessas ideias, o e-book tem estratégias de empreendedorismo, administração e marketing para você começar seu negócio com o pé direito. E se eu tivesse acesso a um curso assim quando eu comecei lá atrás? É um curso completo para você aprender jardinagem de verdade, com mais 6 bônus incríveis. Mas eu quero te dizer uma coisa, o número de matrículas da formação integral é limitado. E por quê? Porque eu quero qualidade e não quantidade. Eu quero dar todo o suporte que os meus alunos precisam. Eu fiz isso nas últimas turmas e eu vou fazer de novo nessa turma. E olha só, além de tudo isso, eu tenho tanta certeza que você vai amar a formação integral que você vai ter uma garantia incondicional por 15 dias. Você pode entrar tranquilamente que você vai ter 15 dias de garantia para assistir as primeiras aulas da formação, ter acesso aos bônus especiais. E se nesses 15 dias, por alguma razão, qualquer que seja, se você entender que esse curso não é para você, você comunica a sua intenção de deixar o curso e vai ter o seu dinheiro integralmente devolvido o mais rápido possível. Pode confiar, que eu não vou nem perguntar por quê, nem vou ficar te incomodando para você mudar de ideia, sem letras miúdas. E a gente ainda continua amigo. Ou seja, você está ganhando acesso sem compromisso por 15 dias. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho certeza que os conteúdos vão ser valiosos para você. Mas se não forem, não tem problema algum. Tá tudo bem, você tem o seu dinheiro 100% de volta e não perdeu nada. Pelo contrário, você ganhou a experiência com um conteúdo que pode te servir para alguma coisa. Nesse momento, tudo que eu podia fazer para facilitar ao máximo para você, eu fiz. Agora é com você. Se você realmente deseja se tornar um mestre da jardinagem, se inscreva agora, não perde mais tempo. Tem um botão aqui embaixo para você apertar. Aproveita o desconto que eu estou dando para você, é um super desconto. Aperta o botão e acessa a página de pagamento 100% segura e você vai poder se inscrever agora, nesse instante. Assim que você fizer a inscrição, você vai receber no seu e-mail o acesso e vai poder criar a sua senha de uma forma muito fácil e prática. E já vão estar lá os primeiros módulos para você acessar, tudo na mão e bem simples de acessar. A hora que você quiser, quantas vezes você quiser, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ilimitado nesse tempo de um ano. E como que nós vamos fazer o preenchimento das vagas? A gente vai dar chances iguais para todo mundo participar. E por isso, o preenchimento vai ser por ordem de chegada. Hoje, eu tenho mais de 60 mil pessoas cadastradas na lista de interessados. E é humanamente impossível atender todas essas pessoas. Então, eu tenho restrição no acompanhamento e solução de dúvidas que os alunos demandam. Por isso, eu e a minha equipe estamos estipulando um limite de vagas para a formação ser preenchida ainda essa semana. Mas, se por acaso você não conseguir uma vaga ou não quiser participar, não tem problema. Eu vou continuar sua amiga e vou ter o maior prazer, maior satisfação em te ajudar através dos materiais gratuitos lá do site jardineiro.net e nas redes sociais. Um grande beijo para você, seja muito bem-vindo à Formação Integral e eu espero ter o privilégio de te ver lá na área de alunos, que já está cheia de vídeos e materiais para você aproveitar e desenvolver a sua jardinagem.